Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor André Cispe, trago mais uma videoaula do Moto G2, eu estou com a placa dele aqui. E essa aula eu vou fazer para aqueles alunos inscritos do canal que são iniciantes na área de manutenção do celular ou aqueles que já estão há um bom tempo e têm certa dificuldade em fazer a identificação de alguns componentes. Então a placa do celular, ela é feita em camadas, ela tem componentes dos dois lados e entre essas camadas passa trilhas. Os componentes comunicam de um lado com o outro da placa. Então o pessoal tem muita dificuldade em fazer a identificação de certos CIs da placa, aonde que fica o processador, onde que fica a NAND flash, onde que fica o CI aí do Power Manager, CI responsáveis pelo áudio, Wi-Fi, Bluetooth. Como saber o que é bobina, resistor, capacitor. Então nesta aula eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Cada um tem uma técnica aí para fazer a sua identificação. Tem muitos que digitam o fabricante, o modelo, a escrita que fica em cima aqui do componente na internet para tentar saber que componente é esse, qual que é a função dele. O que eu vou fazer? Eu vou baixar o esquema elétrico e o manual de serviço dessa placa que é o Moto G2 XT1069 e nele nós vamos conseguir identificar esses CIs aí, esses componentes, os componentes SMD. Muitos componentes aqui, a olho, nós não conseguimos visualizar o que está escrito sobre eles ou escrito sobre a placa. Se você tem um microscópio USB, recomendo fazer a utilização para você conseguir visualizar melhor. O microscópio USB é um equipamento que depois eu vou estar falando para vocês que nos ajuda muito na análise visual. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês como baixar o manual de serviço e o esquema dessa placa e fazer uma análise aí desses principais componentes para fazer a identificação. Para quem é iniciante, é muito complicado a familiarização da placa de celular, porque os componentes são muito pequenos, diferente de outros equipamentos, igual eu, quando só mexia com placa-mãe de notebook e desktop, quando eu fui para celular, eu senti essa certa dificuldade, mas depois a gente se acostuma e fica tudo muito simples e fácil. Então vamos lá para a tela do computador, baixar o esquema, o manual de serviço e verificar mais alguns detalhes aí dessa placa do Moto G2. Muitos me perguntam onde eu encontro esquemas, manuais de serviço para baixar. Você encontra em fóruns. Eu tenho um fórum que é particular para alunos, que é o Fórum André Cispe. Temos hoje atualmente 1.685 usuários cadastrados, que são alunos que compraram os cursos e usam o fórum para tirar suas dúvidas e fazer downloads aí de esquemas, BIOS, não só de aparelhos celulares, mas de outros aparelhos aí que são cursos que os alunos fazem de notebook, placa-mãe, conserto de monitores, gravação de BIOS, enfim. Então nós vamos clicar aqui na área de downloads. Ao lado direito nós temos as categorias. Vamos encontrar aqui a categoria manuais de serviços de celular e tablet. Vamos abrir. E aqui ao lado direito nós temos aí os fabricantes. Vamos abrir aqui o Motorola. E aqui do lado esquerdo vamos procurar pelo Moto G2. Então nós temos aqui o Moto G2, o XT1063, 64, 68, 69, é esse aqui que você vai baixar, ok? Vamos abrir. E do lado direito nós temos o botão aqui, baixar este arquivo. Vamos clicar. Já vai começar o download direto. O bom do Fórum André Cispe que é download direto. Não tem toda aquela enrolação que muitos sites ou fórum tem para você baixar aí o manual, o arquivo ou BIOS que você necessita. Enquanto baixa, vamos ir aqui na página inicial do fórum, porque muitas vezes você vem aqui em downloads e não encontra o esquema que você precisa para o seu aparelho celular, para o seu tablet aí que você está na sua bancada para fazer análise. Então na página inicial do fórum nós temos uma área que é uma área exclusiva para o aluno fazer a solicitação de esquemas elétricos. Então o aluno ele vem aqui e faz a solicitação do esquema elétrico que ele necessita. Então nós temos aqui a parte de celular e tablet,
onde o pessoal vem e faz aí a solicitação, né, dos esquemas, manuais de serviço. E aí nós vamos atrás, né, nós temos cadastros em fóruns internacionais, cadastros pagos, onde nós conseguimos em outros bancos de dados encontrar esses esquemas e colocamos aqui dentro do fórum. Então o fórum ele ajuda muito em questão de solicitação de esquemas, não só de celular e tablet, mas como de outros equipamentos. Vamos abrir aqui o nosso download para a gente fazer aí análise, né, dos componentes. Como eu falei, muitos têm dificuldades em saber onde que fica cada parte do circuito na placa. Quem controla Wi-Fi, quem controla áudio, onde é o processador, onde é o Power Manage, onde é a memória NAND, flash. E esse componente é o que? Uma bobina, um resistor ou um capacitor? Isso aqui é um cristal ou não? Então muitos iniciantes têm essa dificuldade. Lógico, quem já trabalha há um bom tempo na área, pega a placa e já sabe identificar cada parte, cada setor da placa. Agora, para quem é iniciante, o manual de serviço, o esquema, vai te ajudar muito, ok? Então já está concluindo aqui o nosso download, nós vamos abrir e verificar o que tem dentro aqui para a gente fazer aí análise, o estudo dessa placa do Moto G2. Pronto, concluiu. Vamos colocar aqui mostrar na pasta. Vamos abrir aqui a pasta, ela está zipada, compactada. Você tem que ter o WinRAR ou algum outro programa para conseguir abrir. Vamos abrir aqui o manual de serviço. Então nós temos 4 arquivos. Nós temos aqui 3 PDF, nós temos aqui o layout da placa, o esquema, o manual de serviço e uma foto. Vamos abrir essa foto. Então olha só, essa foto você consegue no Google. Se você pesquisar no Google componentes da placa do Moto G2, Moto G XT 1069, 1068, vai aparecer essa foto aqui. E essa foto ela ajuda muito você a fazer a identificação de CIs e alguns outros componentes aqui da placa, ok? Então aqui nós temos a identificação do 1 ao 12, alguns CIs. O 1 ele vai falar aqui, ó, que ele controla é responsável pelo Wi-Fi, rádio e Bluetooth. Então se você tem algum problema relacionado com isto, você vai analisar essa parte da placa aqui, ó. Então nós temos aqui esse CI, tá nessa localização da placa. Você vai estar com a placa na mão, você vai localizar ele. Se você tiver dificuldades para enxergar o CI, o que tem à volta dele, use aí uma lupa de bancada, uma lupa de cabeça, ou use o microscópio USB. O CI é o WCN3610. Então esse CI ele é responsável aí pelo Wi-Fi, Bluetooth e rádio. Então normalmente quando o Wi-Fi dá problema, o Bluetooth dá problema também, não funciona. Então você vai analisar os componentes que tem aqui à sua volta. Nós temos aí resistores, capacitores e bobina. No esquema elétrico nós conseguimos identificar cada um. E vai analisar o próprio CI. Se ele não está com fuga de corrente, se ele está esquentando, muitas vezes ele está com uma solda fria. Você faz uma ressolda e resolve. Na maioria das vezes, problemas de Wi-Fi e Bluetooth, ressolda nesse componente aqui da placa do Moto G2, resolve, ok? Aqui abaixo nós temos o 2 e o 3, que são o PA. São os Power Amplificador, os amplificadores de energia da placa, tá? TX 3 e 4. Então nós temos aqui, ó, 3 e 4 não, pessoal, perdão, é 2 e 3. Nós temos aqui o 2 e 3, que são os PAs. Então nós temos esses dois componentes e esse aqui, que é muito difícil de dar problema, ok? Mais abaixo nós temos aqui o 4, que é o Power Manage do RF. Não é aquele Power Manage principal, né, que controla a energia da placa, quando o aparelho não liga, o problema está nele, que o pessoal faz ressolda, não. Esse é o Power Manage do circuito de RF, que é o 4. Então ele está localizado aqui acima, tá bem ao lado do Wi-Fi. Aí mais abaixo, vamos verificar aqui. Pronto, no 5 não temos nada. No 6 nós temos o Transceiver, fonte end LNA, DCS, PCS e IMT. E no 7 nós temos o Transceiver com o GPS. Então nós temos aqui
o 6 e o 7, tá? Que são os transceiver. Muito difícil de dar problema também, como foi informado aqui. E o 8, nós temos o circuito integrado de áudio. Com problemas relacionados a áudio, nós temos aqui o CI, responsável pelo áudio, e os componentes em volta, que você vai prestar atenção em fazer aí os seus testes. Aqui no 10 nós temos o processador, nossa CPU, unidade central de processamento. Então 10 aqui o processador, ó. Então você pegou uma placa que esse componente ele está esquentando, dificilmente você vai fazer a troca desse componente aqui por ser complexo, por ser BGA. Você tem que ter um outro idêntico de uma outra placa, ter um stencil para você fazer o alinhamento das esferas corretamente e ter noções de replice, que você vai rebalar, você vai trocar o componente e vai fazer as esferas de solda também. Então normalmente as pessoas condenam a placa quando o problema está aqui no processador. O processador integrado não é igual de placa-mãe de notebook desktop que dá para você tirar através de um soquete. Ele é integrado, embaixo dele nós temos aí as soldas BGA. Então muitas vezes se for solda fria, um reflow resolve. O problema é quando ele tem uma fuga de corrente, quando ele está esquentando muito a ponto de você não conseguir deixar o dedo em cima, aí resolve trocando ele, mas muitas vezes a pessoa condena a placa, troca a placa. Nós temos o 11, que está ao lado do processador, que é a flash NAND, onde fica armazenadas as informações do celular. Muitos, se eu trocar essa flash de uma placa para outra, vai ficar os arquivos? Não, não dá certo, tá? Porque essa memória aqui, ela registra algumas informações da placa, então não dá certo você fazendo isso. E o 12, o Power Manage, que faz todo o controle de energia da placa. Aí você vai procurar aqui o 12 e olha só, quem fez essa imagem esqueceu de identificar onde fica o Power Manage, que é o 12. E o Power Manage está aqui, ó, tá vendo? Esse é um componente que dá muito problema nas placas de aparelhos celulares, celulares que não ligam, celular que liga e não mostra nada na imagem. Então muitas vezes problemas relacionados ao Power Manage. Primeiro passo, testar aqui, ó, em volta nós temos esses componentes maiores, que são bobinas, temos aqui uns menores, que são capacitores, e nós temos aqui também um cristal oscilador de 19,2 MHz. Você consegue testar ele com o osciloscópio, a sua forma de onda e a sua frequência. Então nós devemos testar todos esses circuitos aqui. Se tudo estiver ok, fazemos aí uma ressolda no Power Manage e em muitos casos você consegue sucesso fazendo essa ressolda de Power Manage. Para quem já é técnico aí antigo e está assistindo esse vídeo, deixa no comentário aí se você já pegou problemas relacionados a Power Manage e conseguiu solucionar. Nessa placa nós temos um capacitor aqui, ó, nesse canto, que dá muito problema também. Então isso aqui é um defeito que aparece muito nas placas do Moto G2, o aparelho não liga, você testa aqui esse capacitor, ele entra e curta, e nós tiramos ele fora e deixamos ele fora, não precisa colocar outro. Muitas vezes o aparelho volta a ligar. Em muitos casos aqui na parte do Power Manage. Então essa foto aqui, ela já dá uma noção para vocês onde fica cada setor da placa. Eu tenho dúvidas aqui sobre alguns setores. Você vai pesquisando na internet, Power Amplificador do Moto G2, vai pesquisando os nomes que está aqui. Em cima desses componentes eles têm aí o fabricante, um código, então você consegue puxar na internet isso aí para ter mais detalhes. Na internet hoje tem muita informação sobre isso. Vamos voltar aqui na pasta. Pronto, estamos aqui na pasta. Então aqui nós temos o board layout da placa, vamos abrir, tem que ter um leitor de PDF. Um board view da placa, ó. Tá vendo? Nós temos duas páginas aqui. Vamos dar um zoom aqui e vamos puxar aqui, ó. Então você vai conseguir verificar a escrita, identificação dos componentes. Ó, nós temos aqui a flash, o processador, o processador é o U401, tá? Aqui nós temos a flash, está identificada também por U401. Aqui, ó, o
101, que é o Power Manager. Aqui acima nós temos o cristal X1101. E em volta do Power Manager, ó, L1203. Isso aqui é uma bobina. Aqui nós temos outra bobina, ó, L1204. Aqui outra bobina. Então muitas vezes você vai fazer testes, até eu mesmo teve um vídeo que eu fiz no canal. Eu coloquei o multímetro em cima, né, no teste de bip, e bipou. Eu achei que era um capacitor e depois quando eu fui ver, não era um capacitor, era uma bobina. Então você tem que ficar esperto, porque a bobina era um pedaço de fio enrolado, é um filamento. Então ela vai pegar, né, a corrente vai passar de um lado para o outro. Então se você vir aqui com o multímetro, ela vai bipar. Ela vai apitar, essa é a função dela. Se ela não apitar, ela está aberta. Então, bobina, fusível, né, a função dela é apitar. Nós temos outra bobina aqui. Então tudo que tiver identificado por L é bobina, ele vai apitar. Em volta do Power Manager nós temos aí capacitores, ó, um monte, ó, tá vendo aqui, ó, C301, C302. Então os capacitores, eles são ligados um lado na linha positiva e o outro lado na linha negativa. Então, se você usa o terra como referência, a ponta preta do multímetro, quando você vir com a vermelha de um lado ele vai apitar e do outro lado não. Se ele apitar dos dois lados, ele pode estar com problema, ou um outro capacitor na linha dele com problema. Ou muitas vezes o Power Manager ele está em curto. E esse curto ele manda aqui para vários capacitores em volta que ficam apitando. Então você começa a fazer os testes em volta. Se você encontrar só um apitando, você remove ele, testa fora da placa. Se ele apitar, você coloca outro no local. Tá? Retira de uma outra placa da mesma parte aqui do Power Manager, que tem o mesmo tamanho, e solda ele. E nós temos aqui resistores também, ó. Nós temos um aqui, ó, 1, 2, 3. Esses resistores eles têm valores. Na escala ôhmica do multímetro você vai conseguir testar aí a resistência de cada um, quantos ohms tem. E o resistor, quando ele dá problema, ele altera a sua resistência sempre para mais. Ele sempre vai aumentar a sua resistência. É muito raro, muito difícil o resistor ele baixar a sua resistência, né? Ele sempre vai aumentar a sua resistência. Então nessa parte da placa, ó, vocês podem ver que nós temos muitos capacitores, muitas bobinas e temos alguns resistores que são identificados pela letra R. Então o primeiro passo é você ter aqui esse layout da placa, né, o board layout. Você vai conseguir saber quem que é resistor, capacitor e bobina, que eles são muito parecidos, esses SMD. E em cima deles eles não tem nada escrito disso, então na placa vai te mostrar aí, ó. Tá vendo, ó? Então vamos puxar aqui, ó, a parte da placa. Vamos puxar aqui o lado direito. Nós temos aqui os botões, né, do celular. Ó, nós temos outro CI aqui, ó, identificado pela letra U. E aqui abaixo eu falei para vocês que tem um capacitor, ó, tá vendo? Capacitor aqui costuma dar muito problema. Então nós temos aqui capacitores e resistores, né, nessa parte de baixo. Aqui nós temos onde vai o conector de carga. Vamos ir para a segunda página. Nós temos aqui a segunda página. Deixa eu aumentar o zoom, senão não vamos enxergar nada. Então aqui você vai ver, ó. Então na placa do celular nós temos aí o CI, circuito integrado, tá vendo? Identificado pela letra U. Em volta nós temos aí capacitores e resistores e bobina. Então você tem que ter noção que a bobina ela vai apitar com o multímetro. Se não apitar, ela está aberta, você tem que fazer a sua troca. O capacitor, ele não pode apitar. Ele só vai apitar quando a ponta preta estiver no terra e a vermelha estiver no lado do terra da placa. Tá? Do lado positivo ele não apita com terra. E nós temos aí resistores também. Aqui nós temos, ó, um resistor, o R203, ele vai dar uma resistência, né? Se você tem um multímetro aí, você consegue verificar a sua resistência.
Então praticamente é esses os testes que nós fazemos para identificação. Lógico, se você vai analisar essa parte da placa aqui, ó, você analisa as bobinas, né? Todas apitou, estão boas, os resistores não pode apitar. Se você encontrar somente um apitando, você remove ele e testa ele fora da placa. Se ele apitou, você identificou o problema. Se tiver vários capacitores bipando, o problema pode estar aqui, ó, no CI. Embaixo dele nós temos aí vários pontos de solda que podem entrar em contato entre eles mesmos, causando uma fuga de corrente. E essa fuga de corrente, os capacitores estiverem ligados nessa linha, né, desses pontos de solda aqui embaixo desses CIs, vão causar esse problema aí na placa. Então isso confunde muito a cabeça aí do iniciante. Vamos abrir aqui o esquema. Então aqui nós temos o esquema, são 33 páginas. Tá, aqui nós temos mostrando, né, o que você encontra em cada página. Ó, página 1 o título, página 2 o diagrama em blocos e assim vai indo. Ó. Tá, você tem a parte de Wi-Fi, de Power Manage, câmera, display, sensores, né? São 33 páginas aí mostrando as partes dos esquemas. Ó. Então você consegue ver a identificação de cada pino. O esquema ele é um pouco mais complicado de se fazer a leitura, tá? Leva um bom tempo para você analisar os esquemas, ó, sinais que saem, sinais que entram. Ó, isso aqui é L, tá vendo, ó, como que é a identificação da bobina? Como que é o desenho da bobina? Aqui do lado direito, ó, nós vamos ter aí aqui, ó, tá vendo o desenho do capacitor, ó. Ó, o capacitor C508, vamos puxar aqui, ó, tem 22 picofarad, ó. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui a linha positiva. Aqui você vai ter um valor nessa bobina, vai passar para esse lado e vai vir aqui no lado positivo do capacitor e vai ir para esse componente, ó. WTR underline TX underline BB underline MI. Você copia esse nome, dá um Ctrl F e busca na parte do esquema para ver para onde que continua essa tensão. E aqui nós temos o TR, ó. Então a ponta preta no TR e a ponta vermelha aqui nesses capacitores, eles vão apitar aqui, no lado positivo não podem apitar. Se apitar, pode ser problema no capacitor ou adiante, né? Adiante, se tiver com um problema em curto, vai apitar aqui nessa linha. Aqui é terra, então aqui nós temos aí, ó, mais capacitores, ó. Olha o símbolo do resistor, como que é, ó, a simbologia dos componentes. Então, resistor aí R503 de 3.9K, tolerância de 1% no teste. Né? Um resistor aí de 3.920 ohms, 3.9K ohms. Então, no esquema você vai fazendo essa análise, né? Que eu falei, é demorado para você analisar, ó. Então nós temos aqui os CIs, a identificação dos pinos. Você consegue ver quais pinos vai para o terra. Esse aqui, ó, o pino 77 vai para esse cara aqui, ó, o MSM underline RSIN underline N. Né? Sai um sinal daqui e vai para lá. E aí você pesquisa no esquema, né? Copia aqui esse texto, dá um Ctrl F e coloca, né, esse nome aqui. Ó, aperta o Enter, ele vai localizando no esquema todas as partes que tem, ó, tá vendo? Ó, ele vai puxando, ó. Então você consegue identificar sinais que saem, sinais que entram. Ó, aqui nós temos um divisor resistivo, dois capacitores iguais. Então aqui no meio desse ponto nós vamos ter aí metade da tensão. Sistema divisor resistivo. Você tem que ter alguns conhecimentos em eletrônicas. O esquema ele é bem complicado. Ó, temos outro capacitor aqui, ó, de 1
microfarad. Outro capacitor aqui. Então assim, os capacitores eles dão muito problema na placa, são fáceis de identificar o problema. Bobina também é fácil de identificar, mas não dá tanto problema assim quanto capacitor. Resistor também é fácil. Os CIs, né? Você colocou o dedo sobre ele, usou um congelante, identificou que ele está dissipando calor. Você nem ligou o celular, já tem um consumo na fonte. Então você já tem uma noção do que é. E nós temos aqui o manual de serviço, o troubleshooting, onde ele vai te dar os caminhos de acordo com o tipo de defeito apresentado. Então olha só, aqui ele vai mostrar para vocês partes, né, da antena do Wi-Fi Bluetooth, do GPS, outra parte aqui da antena. Então olha só que legal, ó. O jack de áudio, câmera, os slots do SIM, né, do chip, ó, o conector da bateria, o flash, o microfone primário. Então, manual de serviço, você conhece mais sobre a placa, que ele está mostrando mais itens da placa, né? Vamos descer aqui para mostrar aqui uma parte do troubleshooting. Ó, a parte de charging, ele vai mostrar aqui para vocês o esquema. Vamos puxar aqui uma parte. Então olha só, é no touch, né? Se não tem o touch, então ele vai mostrar aqui o que você tem que checar. Ó. Você vai checar o item 1, o item 2. Aí você vai copiando isso aqui, colando no Google para traduzir para você entender, caso você não entenda o inglês. E aqui embaixo o esquema, sem display. Então você vai verificar aí, ó, black light, alimentação, então, ó, a parte da câmera. Então o troubleshoot ele vai te ajudando a identificar as partes, ó, faz isso, faz aquilo outro, né? Então ele vai mostrando o que você tem que iniciar, o que você vai identificar, os passos, né, a serem tomados. Então o troubleshoot ele vai te ajudar, né, em relação a identificar os problemas. Esse aqui está todo em inglês, eu creio que a maioria dos troubleshoots são em inglês. Ele vai te informando os caminhos, onde você deve começar testando, né? Então aqui, ó, você vai testar 2 capacitores, vai testar aí a frequência, né, do cristal, 19,2 MHz. Né? Resolveu? Beleza. Se não resolveu, você vai continuando. Ó. Ele vai mostrando para você os capacitores, resistores, partes do circuito que você vai testar, que são aquelas partes que dão mais problema, né? O troubleshoot ele vai te informar isso. Beleza, pessoal? Ó. Então tem muitas informações. Então assim, cada placa de celular leva um tempo para você estudar. Nós temos aí essa foto, o board view da placa, o esquema elétrico da placa e o manual de serviço. Então leva um tempo isso aqui para você entender, você analisar, demora muito tempo. Então isso você vai aprendendo com o tempo, alguns anos de experiência para você ficar fera nisso. Ok? Lógico, tem muitos defeitos que você não precisa de nada disso para analisar, mas alguns defeitos isso aqui ajuda. E para quem quiser aprender mais, ó, aqui tem todas as informações do curso completo e aqui nós temos o nosso cronograma. Ó. O que você vai aprender no treinamento 1, o que você vai aprender no treinamento 2, o que você vai aprender no treinamento 3, no treinamento 4, treinamento 5, treinamento 6, treinamento 7, treinamento 8. São mais de 100 aulas. Mais de 100 aulas com mais de 30 horas de conteúdo. Os depoimentos das pessoas que compram o curso, certificado, os especialistas na área. E o link do site eu vou deixar aí na descrição do vídeo, né? Você fazendo o nosso curso completo, você vai ter todos esses benefícios que estão no site. No final do curso vai ter acesso 3 meses no fórum
baixar os esquemas que tem, solicitar e estudar aqui a área de casos resolvidos. Então nós temos uma área para estudo aqui muito boa, ó. Estudos e arquivamentos de casos resolvidos. Aqui na parte de celular você vai ter, ó, nós temos 86 casos resolvidos aqui, 86 posts, então você vai abrindo aqui, você vai estudando. Ó, o Moto G1 não liga com a bateria, então vamos abrir aqui. Esse aqui foi dia 7 de julho, ele abriu aqui. E aí, ó, né, o Aníbal, ele é um moderador do fórum que ajuda os alunos aí na parte da manutenção do celular. Então tá aqui, ó, obrigado, consegui resolver o problema depois de testar várias baterias, uma deu certo, né? Então nós fomos ajudando esse aluno e ele identificou aqui que problema na bateria, ó, o Paulo Thomas. Ele é aluno do curso de celular e tablet. Próximo tópico aqui, ó, Moto G2 XT1069. Então esses aparelhos eles dão muito problema no mercado. Vamos ver aqui. Boa noite, estou com o Moto G2 com problema no conector de carga, né? Testei ele no negativo, está ok, enfim, né? O cara formulou aí a sua pergunta, então ó, o Paulo é um moderador também do fórum, ajudou ele, o Aníbal, e aqui ele colocou, então mais um caso resolvido. Consegui arrumar, amigos, verifiquei o que o amigo acima me disse, constatei, fiz o procedimento, fiz o reparo e voltou a funcionar. Então a ajuda aqui do Aníbal e do Paulo, ó, um caso resolvido. Então a pessoa investe no curso, através da nossa ajuda, do curso e ajuda do fórum, ele consertando aí 2, 3 aparelhos, ele já resgatou o investimento dele. Então, você investe aí, você tem um retorno muito rápido. Beleza, pessoal?